Olá, eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo Unicef eu aprendi mais essa de hoje é sobre o desastre de Mariana em Minas Gerais. Quando você pensa nesse assunto para num exercício de atualidades, por exemplo, no vestibular, por exemplo, num concurso, ou até mesmo no Enem, que cai muitas questões assim, qual é o sentido? Para que a gente tem que estudar o desastre de Mariana? Simplesmente no sentido ambiental, principalmente, tudo bem? Então, hoje eu vou te dar dados, vou te dar algumas explicações simples, de uma forma clara e objetiva, de por qual a importância do desastre de Mariana para você cair no concurso, no vestibular e no Enem. O desastre de Mariana, ele é considerado o maior da história ambiental do Brasil, da história brasileira, né? E ele aconteceu em 5 de novembro do ano passado, de 2015. Ou seja, é recentíssimo. Se é o maior desastre ambiental da história e faz poucos meses, faz 5 meses, 6 meses mais ou menos, ainda há um problema enorme a ser divulgado, a ser pensado, a ser refletido na sociedade brasileira, principalmente. E isso é atual porque pode cair em concursos, pode cair no vestibular. De uma forma geral, o desastre de Mariana deve ser entendido sempre com um pesar, com uma tristeza muito grande, por ser não só o maior desastre da história ambiental brasileira, mas por ter o descaso, por ter essa ideia da Samarco ter acabado com uma região toda, sem ainda não ser acusada de uma forma geral, né? Porque ela ainda não está pagando por aquilo que aconteceu. Mas vamos em frente. A barragem de Fundão da mineradora Samarco rompeu e liberou cerca de 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração. Esses 62 milhões de metros cúbicos vai fazer uma lama, vai inundar toda uma região para chegar até no mar. Essa região é de Minas Gerais, passando por Espírito Santo também. Isso, de uma forma geral, esses rejeitos de mineração são... a mineradora Samarco, ela vai fazer com que todos esses rejeitos que são resíduos que deveriam ser anulados da sociedade, anulados da existência, vamos dizer assim, né? Elas não foram de forma correta. E isso acabou com a derrubada das barragens, né? Já começou em Fundão, vai espalhar isso por toda aquela região de Mariana. Por isso é o desastre de Mariana, né? Que é a região principalmente dessa cidade histórica. Este material liberado, além de destruir completamente o distrito de Bento Rodrigues, lá em Minas Gerais, avançou por outras regiões do município de Mariana, tudo bem? Vamos lá. Os problemas do desastre, né? O acúmulo de lama cobriu muitos lugares, né? E essa cobertura pavimentará esses locais, formando uma espécie de capa de cimento, onde nada cresce. O que é pavimento? Pensa num asfalto. Pavimentação é um asfalto. Vai lá, passa por cima, travou, já era. Essa lama, com o tempo, ela vai secar, né? E vai impor uma camada como se fosse de cimento, né? E qual que é o exemplo disso? A agricultura estará condenada a não existir por décadas por causa do solo comprometido, principalmente por causa dos rejeitos de minerais. Como a quantidade de lama demorará para secar, as construções de casa e desenvolvimento urbano se tornaram nulas. Por quê? É muito simples. A quantidade de lama, já chega uma hora, ela vai se petrificar, ela vai secar e não vai poder ter uma construção muito cedo, porque vai ter que fazer uma análise do solo para que as estruturas, por exemplo, de construções consigam se manter. E esse desenvolvimento urbano vai praticamente ser anulado, vai desistir da ideia de fazer com que as populações daquela região consigam se manter como elas se mantinham antes desse desastre. Ou seja, além de todo o desastre ambiental, vai também proporcionar um desastre social, um urbano social nessa região. Vamos falar mais dos problemas de Mariana. A lama que atingiu também vários rios da região e chegou até o Rio Doce, que banha os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Ou seja, deixou de ser um problema micro-regional e regional para ser um problema geral, ser um problema de ligações de estados. Então, isso é interestadual, né? Então, isso vai proporcionar um problema
um desastre generalizado para toda a sociedade brasileira de uma forma. Porque você não morando nessa região, você ainda assim está sofrendo com isso, porque é o nosso país, é o Brasil que está sendo destruído por causa dessa mineradora que não realizou os seus trabalhos de fiscalização com o devido respeito que deveria fazer, né? Não é mais que obrigação. Ao atingir os rios, a lama deixou a água imprópria para consumo humano e para a sobrevivência de várias espécies de peixes, por exemplo, o que resultou numa perda da biodiversidade. Essa biodiversidade, ela acumula vários peixes, várias espécies, vários sentidos biológicos, e isso vai acabar com toda essa região. Isso está condenado por décadas e décadas. Isso não vai ser arrumado de uma hora para outra, não vai cair do céu novos peixes, vamos dizer assim. E quando a lama atingiu a água, vai acontecer esse consumo humano, ele vai praticamente ser anulado. Então, isso vai proporcionar um êxodo das pessoas de lá, porque se você não tem como nem tomar água, por que você vai continuar nessa região, se a sua casa, por exemplo, foi destruída? Então, é muito complicado, é muito desastroso, é muito triste, e isso vai se perpetuar por décadas. Outros problemas que também foi causado pelo desastre foi o assoreamento de rios, né, onde detritos que ficam em volta do rio vão diminuir no rio e fazendo com que ele perca o seu sentido, o seu tamanho, em vários quesitos geográficos, por exemplo. Desvios de cursos de água, por exemplo, porque o rio já tinha o seu curso natural, vai ter que ser mudado ou até sumir, né, de uma forma geral. A diminuição da profundidade, né, dos rios, por causa da quantidade de lama, o soterramento, né, de nascentes, onde ali estava nascendo um rio, hoje já não pode nascer mais pelo acúmulo de lama que tampou essa nascente, né? A mata ciliar ao redor dos rios completamente destruída também. O que é mata ciliar? Ciliar vem de cílios, dos nossos olhos. Então, é uma proteção, vamos dizer assim, que havia essas matas em volta dos rios. Então, essa mata foi destruída, foi dizimada, foi acabada e vai fazer com que os rios percam a sua proteção que fica em volta. Por isso que chama mata ciliar. E também a vida marinha ficou prejudicada, ou quase nula também, porque todos os peixes, toda a biodiversidade que existia nesses rios, por exemplo, no Rio Doce, ou nos rios mais perto, quase chegando no Atlântico, vai fazer com que a marinha some, os peixes saem dali ou morrem, né? Então, de uma forma geral, os problemas do desastre, eles são muitos, são diversificados, são complexos, e não só no sentido da biodiversidade, no sentido urbano-social também. Esses desastres são muito tristes. O que se sabe sobre o rompimento das barragens de Mariana? Então eu vou fazer uma forma bem resumida aqui, para que você decore, é isso mesmo. Onde ficam e quais são as barragens que se romperam? A barragem Fundão rompeu e, por consequência, danificou a barragem de Santarém, tudo bem? Então, foi Fundão e depois Santarém. A quem pertence as barragens? Pertence à mineradora Samarco, que começou lá no final dos anos 70, uma empresa multinacional, uma empresa pequena, uma empresa grande, só que é uma empresa privada. Então, ela, por má fiscalização e por vista grossa do nosso governo, acabou acontecendo esse descaso, vamos dizer assim, usando essa palavra mais educada. E o que as barragens continham? Lama resultante do rejeito de produção de minério de ferro. Esse minério de ferro, esse rejeito vai fazer com que essa lama se torne tóxica, essa lama se torne não uma lama normal de água e terra, mas com esses rejeitos de minério de ferro, onde são prejudiciais, não só para a biodiversidade, mas para a relação humana com essa região. Como o desastre de Mariana pode ser cobrado em provas? Como que aparece o desastre de Mariana em provas, na sua prova, por exemplo? Questões sobre o meio ambiente são mais comuns em concursos vestibulares, por exemplo, o Enem. É praticamente certo que vai cair perguntas no Enem sobre meio ambiente. Deve ter caído já em vários outros concursos e no Enem é certeza. Pode cair em biologia, pode cair em geografia e em concursos pode cair no sentido geográfico. Então, meio ambiente
que, vamos dizer assim, está na moda nos últimos anos, talvez nos últimos 10, 15 anos, o desastre de Mariana pode ser um grande exemplo para ser aceito em exercícios. Vamos lá. Fiscalização de grandes obras. Falta de planejamento em caso de acidentes. Efeitos negativos em caso de acidentes para o meio ambiente e quais as medidas deveriam ser tomadas para reverter situações em forma de desastres, mesmo que parcialmente. Esses quesitos que eu estou falando agora, fiscalização de grandes obras, falta de planejamento, são exemplos de como pode ser cobrado um exercício sobre o desastre de Mariana no sentido de meio ambiente. Então, é sempre nesses quesitos, tudo bem? O desastre de Mariana afetou diferentes ecossistemas com impactos não apenas locais. Os efeitos dos rejeitos na cadeia alimentar e os problemas desencadeados pelo assoreamento de rios e soterramento de nascentes. Ou seja, de uma forma geral, vai cair ecossistema. Qual o sentido de prejuízo eterno, prejuízo perpetual, o que vai cair no exercício, no sentido de meio ambiente. É nesse sentido que é cobrado, que pode ser cobrado, né, o desastre de Mariana em provas. Então, resumindo a aula de hoje, quando e onde aconteceu o desastre de Mariana? Foi em 5 de novembro de 2015, na cidade de Mariana e cidades e regiões próximas. Então, fique claro, quando e onde. O que foi? O desastre de Mariana foi o maior desastre ambiental da história do Brasil. Como que aconteceu? A barragem Fundão rompeu e danificou também a barragem de Santarém, e assim espalhou lama por toda a região da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Quais são as consequências do desastre de Mariana? A enorme quantidade de lama que se espalhou por quilômetros deixou a biodiversidade prejudicada e a ocupação humana quase inexistente. Além de outros problemas, a capacidade de recuperação da região poderá acontecer apenas em décadas. Ou seja, o desastre de Mariana deve ser entendido no sentido de meio ambiente para você fazer bons exercícios e sempre tirar uma nota boa. Espero que essa aula te ajude muito e até a próxima.